É isso aí, pessoal. Vamos lá agora para a nossa terceira aula do IPVA amapaense. Agora os detalhes são menos e o legal aqui da aula fica aí até o finalzinho que a gente vai fazer exercícios conforme tem caído na banca a Fundação Carlos Chagas, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá na telinha, vamos ver o que a gente vai falar hoje. Vamos começar com o lançamento e o pagamento do IPVA. O lançamento do IPVA, o local e prazo para pagamento serão fixados pela própria Secretaria de Estado da Fazenda. E o imposto vai ser pago através de um documento estadual de arrecadação que nós chamamos de DAR, Documento de Arrecadação aqui no Estado, aprovado pela Secretaria da Fazenda, modelo 4. O pagamento do IPVA será efetuado pelo contribuinte ou responsável através de uma rede bancária autorizada a arrecadar as receitas de competência do Estado do Amapá, obedecido o calendário de vencimento das cotas ou parcelas referido no artigo anterior. Então nós temos aqui que IPVA é pago lá na rede bancária, não é lá no posto fiscal de atendimento lá da Secretaria da Fazenda do Amapá, né? Nós não recebemos dinheiro vivo lá, né, no posto fiscal, mas sim você vai na rede bancária que tem convênio com a Secretaria da Fazenda para poder fazer o recolhimento. Tratando-se de registro inicial, o imposto será cobrado proporcionalmente ao número de meses do ano calendário. Isso aqui é a parte importantíssima, né? Porque se você está cobrando pela primeira vez o imposto, você vai fazer proporcional ao número de meses do ano calendário. Então vamos imaginar que a pessoa comprou um carro novo, em março de X0. Então, um carro novo em março de X0. O que acontece nessa situação? Março. Então, ela tem, a princípio, do mês de março até o mês de dezembro, 10 meses que ela, a princípio, deve pagar do carro. Então, ela vai ter que pagar 10 dozeavos do IPVA do ano. Ela não vai precisar pagar o IPVA do ano inteiro, mas sim somente dos meses em que ela adquiriu o carro novo, de março a dezembro. Você entendeu? Por que 10, professor? Porque de março a dezembro, incluindo os 2 meses, só fica de fora janeiro e fevereiro. Março é devido, dezembro é devido, então são 10 meses em 12. Você entendeu? Então, na verdade, quando o carro é novo, é proporcional o número de meses até o final do ano que você vai fazer o pagamento do IPVA. Carro novo, carro importado, você vai ter que fazer esse cálculo, né? A partir do momento que ele está dentro da propriedade da pessoa, do consumidor final, você começa a calcular o nosso tributo aqui, nesse caso aqui, proporcional ao número de meses. Tá legal? O pagamento, então, será vinculado à renovação anual do licenciamento de veículos automotores terrestres, de acordo com os prazos contidos em instruções baixadas pela Secretaria da Fazenda, e terá os seguintes prazos para pagamento. Veículo for novo e fabricação nacional, prazo de 30 dias contados da data da emissão do documento fiscal relativo à transmissão de sua propriedade ou do certificado de registro do veículo, que é o DUT, Documento Único de Transferência. Então, na verdade, veículo é novo, 30 dias da data da emissão da nota fiscal de compra ou do certificado de registro do DUT. Veículo de procedência estrangeira, por ocasião dos respectivos desembaraços aduaneiros. Então, quando for feito o desembaraço, né, nós teremos que fazer o pagamento. Você vê que ele nem dá prazo, porque normalmente para desembaraçar o imposto tem que estar pago. Então, todos os tributos da importação têm que estar pagos para o veículo automotor sair lá da zona aduaneira, né? Então é uma outra situação. Veículo usado, prazos fixados pela própria Secretaria da Fazenda, observando-se, quando for o caso, peculiaridades no órgão de trânsito do Estado, o DETRAN. Veículo que é isento ou não incidente, né? Prazo de 40 dias a partir da transferência ou da transmissão a um novo proprietário que não é isento e não é amparado pela não incidência. É quando a União vende o carro para o João, é quando o taxista Pedro vende o carro para o não taxista João. Então, essas situações você vai ter 40 dias da transferência ou da transmissão para o novo proprietário para pagar o que falta de IPVA em relação ao ano, né, que a princípio for feita essa venda. Tá certo? Veículo transferido de outra unidade da federação. Então está vindo de outra unidade da federação e ainda não pagou todo o tributo, ou não pagou o tributo na origem.
No ato da transferência, tem que ter tributo pago para o nosso estado. Né? Não pagou tudo na origem? No ato da transferência, paga para o nosso estado. Anualmente, a Secretaria de Estado da Fazenda vai divulgar um calendário para pagamento do IPVA. Veja, todo ano, a Secretaria divulga um calendário para pagamento do IPVA, que poderá ser recolhido em cota única ou parcelado em até 3 cotas iguais, sem juros. Então, na idade, o Estado normalmente provê até o desconto para que a pessoa pague de uma vez só, mas se ela quiser, ela pode pagar também em 3 parcelas sem juros aqui no Estado. É vedado o pagamento parcelado se for registro inicial de um veículo quando este ocorrer no último mês do ano calendário. Então, eu não vou passar o IPVA para o ano seguinte. Se eu, a princípio, comprei um veículo novo em dezembro, tem que pagar todo o imposto em dezembro, porque é 1/12 do ano todo. Quando a exigência do pagamento do imposto resultar de ação fiscal ou quando o recolhimento for feito de forma extemporânea. Então, se você pagar o IPVA fruto de uma ação fiscal, ou seja, você teve um auto de infração contra você lavrado, ou se pagar fora do prazo, não se fala em parcelamento desse débito. Aos proprietários de veículos automotores de débito relativo a anos anteriores do IPVA, será concedido parcelamento dos débitos. Então, veja, anos anteriores, então são anos atrasados. Parcelamento dos débitos em até 10 parcelas iguais, acrescido mensalmente da taxa de juros Selic, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, respeitado, então, o prazo para o licenciamento anual. Então, na idade, a gente permite, sim, o parcelamento do IPVA, mas para débitos anteriores. O prazo é de 10 parcelas, teria juros Selic, né? E tem que, a princípio, fazer o licenciamento anual para que possa tudo prevalecer aí nesta situação. Tudo bem? Artigo 16. Decorridos os prazos de recolhimento determinados, o imposto será exigido atualizado monetariamente, acrescido da multa prevista no artigo 19 e dos juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês. Então, na realidade, nós temos essa situação para que nós possamos fazer firme no propósito e invadir o território nacional. Um pouquinho, nós vamos para lá, né, para esse Amapá. Sim. Então, a gente está vendo aqui como é que funciona nesta situação. Então, decorridos os prazos de recolhimento determinados, o imposto será reexigido e atualizado monetariamente, acrescido então de multa, né, prevista no regulamento. Da restituição do imposto. Caberá restituição. Quando que cabe restituição, professor? Quando a pessoa pagou indevidamente, né, o contribuinte no estado lá pagou indevidamente ou pagou maior que o devido, né? Então, caberá restituição de valor pago indevidamente ou maior que o devido, inclusive quando este resultar de reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória. Então, essa restituição é justamente quando o valor pago foi indevido ou maior que o devido. Face à restituição a requerimento do contribuinte interessado, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria de Fazenda. Parte legítima que pleitear a restituição é o contribuinte que comprovar haver efetuado o pagamento indevido. Então veja que quem comprova que fez o pagamento indevidamente é parte legítima para pedir de volta o recurso. Aí você tem uma partezinha aqui da nossa lei que vai falar só das infrações e penalidades, que são justamente aquele descumprimento das obrigações, seja principal ou acessórias, que vão gerar as multas aqui no Estado. Como é que são as multas aqui, professor? Artigo 19. Sobre o valor do IPVA atualizado, veja, você pega o valor do IPVA, atualiza monetariamente com juros, total parcialmente não recolhido no prazo regulamentar, será aplicada a multa da seguinte forma: multa de 5% quando o pagamento ocorrer após 30 dias depois do prazo. Então, acabou o prazo, está dentro dos 30 dias, multa de 5%. 10% quando, em vez de 30, você ultrapassou de 30 a 60 dias. Então, 10%. Passados de 60 dias, a multa moratória, porque é multa por atraso no pagamento, vai para o máximo, que é 20%. Máximo, inclusive, jurisprudencial, que é autorizado para multa de mora. Então, na verdade, quais são as multas? Primeiro, 30 dias de atraso, 5%, de 30 a 60, 10%, e a multa moratória sobe para 20% após 60 dias de atraso. Quem faz a fiscalização do nosso IPVA aqui no estado do Amapá?
A fiscalização do IPVA compete à Diretoria de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, far-se-á na forma deste regulamento obedecidas as normas estabelecidas no Código Tributário do Estado e outros dispositivos legais. A função da fiscalização será exercida privativamente por funcionários fiscais credenciados ou em ação conjunta com representantes do órgão de trânsito. Então, veja, funcionários fiscais e auditores aqui do Amapá poderão fazer a fiscalização juntamente com o pessoal do trânsito, Polícia Rodoviária Federal, pode ser também o uso, né, do pessoal do Detran. Então, são esses os representantes que podem ajudar-nos na fiscalização. Então, tanto o fiscal como o auditor vai poder participar dessa fiscalização. Professor Tudão, você já fez fiscalização de IPVA? Já fiz fiscalização. Fui fiscal fotógrafo. A gente ia nos estabelecimentos que tinham carros, por exemplo, com placa de outro estado para tirar foto dos carros dentro do estacionamento ali do recinto e depois notificar ele a comprovar se tinha pago o imposto para o estado de São Paulo. Na época, né, eu sou auditor aqui de São Paulo, então a placa estava contra o estado e a gente estava notificando ele a dizer: você pagou para São Paulo? Já que o carro está aqui estacionado aqui na garagem? Ih, meu querido, era só confusão. A fiscalização será efetuada, pode ser feita, olha lá, nas vias públicas do estado ou do município amapaense, nos órgãos de trânsito e controle de embarcações aeronaves do estado, junto aos contribuintes ou aqueles que forem abordados conduzindo o veículo, nas empresas de comércio, reparo, conserto ou exposição de veículos, nas concessionárias autorizadas e agências revendedoras de veículos e até mesmo nos cartórios. Por que cartórios? Porque quando você tem a troca da titularidade do veículo automotor, o documento do veículo tem que ser assinado, né, pelo vendedor para que, a princípio, a reconhecimento de firma é feito no cartório. Então, a gente tem acesso também a todos esses dados, né, a respeito do cartório aí para a gente poder levar informações importantes aí para a prova. Tá bom? Bom, continuando, ele vai falar agora de que nós temos um outro cadastro que não o cadastro de contribuinte do ICMS aqui no estado. Nós temos um cadastro de contribuinte do IPVA, dos veículos automotores. O cadastro de contribuinte do IPVA será efetuado junto à Secretaria da Fazenda e obedecerá ao modelo estabelecido para cadastramento de veículos automotores junto ao Detran de Amapá. Os proprietários de embarcações e aeronaves vão solicitar o cadastro utilizando-se de formulários a serem aprovados pela Secretaria da Fazenda. Os proprietários de veículos automotores que já tenham regularmente licenciado no órgão de trânsito do Estado ficam então dispensados de se inscreverem no cadastro que trata esta seção, sem prejuízo de procederem a alterações cadastrais que ocorrerem. Olha só que interessante, né? Quando o veículo automotor é registrado, ele, a princípio, no Detran, ele tem um licenciamento anual. Quando você faz aquele licenciamento, você não precisa renovar o seu cadastro junto ao cadastro da Secretaria da Fazenda quanto ao veículo automotor terrestre. O aéreo e as embarcações, aí a matéria vai ser junto com os órgãos que fazem esse tipo de cadastro também, né? Então, a Marinha do Brasil para as embarcações, a Aeronáutica para os veículos aéreos. Inscrever-se-ão obrigatoriamente no cadastro contribuinte do IPVA todas as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, proprietárias de veículos automotores de qualquer espécie. Veja que a inscrição ela é obrigatória para pessoas naturais ou jurídicas proprietárias de veículos. O cadastro conterá as informações indispensáveis para identificarmos quem são os proprietários e qual a classificação do veículo automotor. Para cada proprietário de veículo automotor vai se exigir um cadastro próprio. Olha, para cada proprietário de veículo automotor se exige um cadastro próprio. O cadastramento será feito de forma simultânea com o registro do veículo automotor nos órgãos competentes, quando referir-se a um veículo ainda não registrado. Então você já está fazendo o primeiro registro, então você já está fazendo, inclusive, o registro no cadastro do Estado, no território nacional, ou com aqueles que venham a ser registrados no Estado por terem sido transferidos de outra unidade da Federação. O cadastro, então, será formalizado na repartição fiscal a pedido do próprio proprietário do veículo mediante a apresentação dos seguintes documentos: certificado de propriedade de veículo, Xerox, documento de identidade, Xerox, cartão de identificação do contribuinte, CGC, antigo CGC, agora é o CNPJ da empresa, ou, né, o SIC, no caso o CPF, primeira via da nota fiscal ou da nota fiscal fatura, né? Hoje a nota eletrônica, o DANF, Xerox, documento alfandegário quando for o caso, na importação,
outro documento de transmissão de propriedade ou de uso. Veja que esses detalhinhos aqui agora já são relacionados ao próprio regulamento. O regulamento tem que trazer isso, né? O que você tem que trazer para poder fazer a sua, né, o seu primeiro registro? O que você tem que fazer se a princípio houver alguma mudança, né, na propriedade do veículo automotor? Tem que fazer uma atualização cadastral. Veja que aqui também prevê atualização cadastral. A atualização cadastral será exigida sempre que ocorrer uma das seguintes alterações: mudou o número de identificação ou placa do veículo, adquiriu o veículo com troca do número de identificação da placa, baixa do registro do veículo porque o veículo foi furtado, sinistrado ou sofreu PT, né? Destruição total. Transferiu a propriedade do veículo, alterou características do veículo, colocou lá o kit gás, mudou o endereço ou domicílio do proprietário do veículo, excluiu a cláusula de gravame que havia sobre o veículo, por exemplo, alienação fiduciária, ou restrições de venda do veículo, alguma restrição judicial, expedição de segunda via. Então, tudo isso aqui, a princípio, acaba sendo motivo de atualização cadastral. E aí, no nosso estado, mediante a atualização cadastral, nós sabemos que quem tem que fazer isso é o próprio proprietário do veículo automotor. Vamos fechar? Disposições finais e transitórias. Disposto desse regulamento, não exime os contribuintes do cumprimento das obrigações estabelecidas nas normas legais e administrativas que regulem o licenciamento e o tráfego dos veículos automotores em geral. O comprovante, então, de quitação do imposto é de uso obrigatório pelo condutor do veículo. Então, veja, comprovante de quitação do imposto é de uso obrigatório por aquele que conduz o veículo, devendo ser apresentada a fiscalização quando for solicitado. Então, você anda com o comprovante de que você pagou o IPVA junto com o carro. O comprovante que trata o artigo anterior é vinculado ao veículo, transferindo-se então ao novo proprietário. O comprovante que trata o artigo anterior é vinculado ao veículo, transferido-se então ao novo proprietário. Na transmissão de propriedade do veículo, ainda que este seja procedente de outra unidade da federação, a sua regularização no Estado dependerá da prova de quitação integral do imposto. Veja, na transmissão da propriedade do veículo, ainda que este seja procedente de outra unidade da federação, a sua regularização no Estado depende da prova de quitação integral do imposto. Ou seja, nós só regularizamos um veículo que vem de outro estado para ficar permanentemente aqui no Amapá, mediante prova de que todo o tributo está quitado no referido exercício. Os veículos automotores retidos, apreendidos, vistoriados ou removidos pelo órgão de trânsito do Estado somente serão liberados após a comprovação pelo contribuinte do pagamento do imposto. Então, veículo que for retido, apreendido, vistoriado ou removido serão liberados após a comprovação do pagamento do imposto. Então, tá lá no estacionamento lá da Polícia Federal, né? O pessoal lá verificou que tem falta de pagamento do IPVA. Então, vai ser liberado o veículo mediante prova do pagamento do imposto. A renovação da licença do veículo automotor, bem como a atualização cadastral, somente serão efetivadas comprovado o pagamento do imposto. Então, só vou renovar a licença de veículo automotor provando que houve pagamento do IPVA atrasado. Só vou, a princípio, atualizar cadastralmente o veículo automotor mediante comprovação do pagamento do IPVA que esteja atrasado. Na administração e cobrança do IPVA, aplicar-se-ão fundamentalmente as disposições contidas neste regulamento, observadas as regras da Lei 400/97, que é o Código Tributário do Estado. O pagamento, então, do imposto será exigido de acordo com algarismos finais das placas dos veículos, atendendo ao calendário de vencimento aprovado pela Secretaria da Fazenda. Tabelas de valores venais e de valores do imposto dos veículos automotores terrestres baixadas pela Cefaz constituirão, então, anexo 1 deste regulamento. Fechou, então, o regulamento do nosso IPVA aqui no Estado, né? Vamos fechar mesmo? Fechar mesmo é mais essa telinha aqui, ó. As tabelas de valores venais e de valores do imposto de embarcações e aeronaves serão elaboradas e aprovadas por ato do secretário da Fazenda e vão constituir anexo 2 do regulamento. A Secretaria de Estado da Fazenda vai publicar no Diário Oficial do Estado as tabelas de valores venais de veículos automotores, a fim de determinar a base de cálculo do imposto. As tabelas de que trata esse artigo deverão ser publicadas antes de 1º de janeiro do exercício a que se referir o imposto. O secretário da Fazenda fica então autorizado a baixar atos complementares necessários à adequada aplicação deste regulamento. Fechou, pessoal? Entendi, professor. Vamos fazer questão? Fazendo questão, então, da FCC. Essa primeira questão, vou até pular, depois a gente volta para ela, tá bom?
Vamos fazer essa aqui, ó. Cefaz Bahia. Aliás, Cefaz Bahia foi questão atrás de questão, né? A penúltima prova Cefaz Bahia, a última foi a GV, mas a penúltima foi a FCC. É uma excelente prova para você treinar, já falei isso aqui para você aqui durante a aula. E vamos ver como é que é o jeitão da prova. Olha só. Em 1º de março de 2019, Silvana, domiciliada e residente em Macapá, adquiriu de uma concessionária macapaense veículo de passeio novo, 0 km, movido a gasolina, tendo pagado o valor total de R$ 120 mil, conforme constou da nota fiscal de aquisição. O referido valor decompõe-se nas seguintes rubricas. 105 mil referente ao valor venal do referido veículo novo, 12 mil referente a equipamentos opcionais e acessórios que ele mandou instalar no veículo e mais 3 mil referentes a frete e a seguro. Considerando-se que o fato tirador de IPVA neste caso ocorreu em 1º de março de 2019, considerando a lei estadual, o regulamento do imposto, o valor do imposto a ser pago em razão dessa aquisição é... Veja, primeira coisa, será que tudo aí compõe a base de cálculo ou a base de cálculo é os 105 mil, que é o valor venal do veículo novo? Os 12 mil referente a opcionais e acessórios vão entrar na base de cálculo? Os 3 mil referente ao frete e seguro entram na base de cálculo? Tudão entra nessa base de cálculo do IPVA. O valor da base de cálculo é os 120 mil reais. Então vamos colocar aqui, ó. Valor da base de cálculo, 120 mil reais. Vou multiplicar pela alíquota padrão no estado para veículo automotor de passeio, 3%. 3 partes em 100. Vou multiplicar agora pelo número de meses que deve o imposto sobre o número de meses totais. Ou seja, eu não vou pagar o IPVA pelo ano todo porque o carro é novo. Eu vou pagar só de março a dezembro. Ou seja, eu multiplico por 10 e divido por 12. São 12 meses, eu devo só 10. Então, eu multiplico por 10 e divido por 12. Então, eu vou cortar aqui, ó. 12 já foi aqui, ó. Vamos contar 2 zerinhos, ó. 2 zerinhos. Então, ficou 300 vezes 10, 3 mil. Então, o valor do IPVA é a letra B, 3 mil reais. Se você acha que pode cair de novo uma questão de cálculo do tributo, meu querido, salta aos olhos que eles gostam desse assunto. Então não se assuste se cair lá uma moto, não se assuste se cair, né? Ele vai fazer cair na prova, olha lá, o gabarito é esse mesmo, ó. 120 mil vezes 3%, alíquota para automóveis utilitários movidos e outros tipos de combustíveis, né? 3.600. De março a dezembro são 10 meses, então é 3.600 que é o IPVA do ano, dividido por 12 vezes 10. É isso aí, é outra forma de resolver, mas está tudo certo. Você entendeu? Outra questão que caiu na prova, também da Bahia. A lei estadual dispõe sobre IPVA. De acordo com essa lei, em se tratando de veículo de procedência estrangeira, novo, usado, importado do exterior, considera-se ocorrido o fato tirador na data do desembaraço aduaneiro. E aí, tá certa essa situação? Professor, não tá certo totalmente, que é só se for o importador consumidor final. E aí faltou um pedacinho e a FCC colocou isso na prova. Quer dizer, ele induz a letra A a ser o certo, mas faltou alguma coisa aqui, ó. Teria que ter alguma coisa aqui, ó, pelo consumidor final, mas não tá aí, né? São isentas do pagamento do imposto as máquinas agrícolas e de terraplanagem, desde que circulem em vias públicas. Veja, a máquina agrícola realmente é isenta, mas somente se ela não circular em vias públicas, desde que não circule. Faltou uma coisa aqui também. Veja lá, letra C. Contribuinte do imposto é o proprietário, usufrutuário, possuidor do veículo a qualquer título. Cuidado, não cita o usufrutuário aqui, que não é citado em nenhum momento na nossa lei estadual. Então, letra C também está fora. São isentos do imposto, do pagamento do IPVA, os veículos utilizados como ambulância no combate a incêndio, desde que não haja cobrança pelo serviço. Gabarito da questão. Ou seja, tem uma hora que você vai ver a literalidade da lei ou do regulamento do imposto aqui. Outra coisa interessante dessa questão da FCC, ela misturou vários, né, misturou aspecto temporal do fato tirador, que cai na prova é o top 5, com isenções, cai na prova top 5. Então, numa mesma questão, ela misturou os dois assuntos, tá certo? Então, o gabarito da questão é a letra D. O veículo ambulância de combate a incêndio, o carro de bombeiro, ele realmente vai ser isento, desde que não haja cobrança pelo serviço. O imposto é vinculado à pessoa do proprietário, sendo exigível novo pagamento do imposto, neste caso, nos casos de transferência. Não é a pessoa do proprietário, mas sim vinculado ao veículo. Gabarito, então, da questão alternativa à letra D de dado. Vocês entenderam que eles misturaram os dois assuntos aqui? E é importante para a gente poder entender como é que funciona e leva para a prova? Outra questão, ó, cai na prova também da Cefaz Bahia.
de acordo com a lei estadual que dispõe sobre IPVA, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto. Tome cuidado agora na questão. E veja que interessante, ele está falando sobre responsabilidade solidária, é um dos top 5. Então cai na prova, né, meu querido? Última prova que a FCC fez lá na Cefaz Bahia, os top 5 caíram 3 deles direto, assim, ó. Não, 4, cálculo do imposto também. É só alegria, Tudão, vai cair na prova do jeito que você está falando. De acordo com a lei estadual que dispõe sobre IPVA, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto. 1. O proprietário do veículo automotor, que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no cadastro de contribuinte do IPVA, no prazo de 30 dias em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da venda e o conhecimento desta pela autoridade responsável. Essa previsão não tem na nossa lei e nem no nosso regulamento do IPVA mapaense. Então está fora. 2. O leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou arrematado em leilão, entregue sem comprovação do pagamento do IPVA e acréscimos legais pendentes sobre o mesmo, correspondente ao exercício ou exercícios anteriores. Também não há essa previsão dentro da nossa legislação. 3. O titular do domínio ou possuidor a qualquer título. Esse está lá. O item 3 está lá. 4. O funcionário que autorizar ou efetuar o registro, licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova do pagamento ou do reconhecimento de isenção na incidência ou imunidade do imposto, desde que tenha agido com dolo, fraude ou simulação. Veja, não tem essa previsão desde que tenha sido agido com dolo, fraude ou simulação. Ou seja, eles vão na literalidade da lei estadual e aí só o item 3 está de acordo com a literalidade. Então, gabarito aqui da questão, alternativa à letra B. Então, eles vão na literalidade. Se ficar faltando alguma coisinha, perceba como é que é a Fundação Carlos Chagas. Vai na literalidade. Agora, olha só que interessante essa outra questão. Agora eu vou para o jurisprudência a respeito do nosso IPVA. Prova também 2021 da FCC, PGE Goiás. Miguel vende o seu carro a Ramon entregando imediatamente. Contratualmente, Ramon se obriga a efetuar a transferência formal e arrecadar e arcar, né, com todos os débitos e incidentes sobre o veículo, inclusive anteriores à venda. Miguel não notifica a autoridade de trânsito, obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ramon descumpre a sua obrigação, no que Miguel passa a ser cobrado por multas de trânsito e IPVA. Neste caso, considerando o disposto no CTN e a jurisprudência, veja que aqui caiu a questão da prova com jurisprudência, ó. Jurisprudência do Tribunal de Justiça, Ramon não poderá ser cobrado pelo fisco, pelo IPVA, devido no período anterior à alienação, pois não era o proprietário do veículo. Somente Miguel poderá ser cobrado pelo fisco pelo IPVA, pois as autoridades administrativas não foram formalmente informadas da alienação. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA incidente sobre o veículo posteriormente à data de entrega do veículo a Ramon, exceto se houver tal previsão na lei estadual. Miguel e Ramon sempre são solidariamente responsáveis pelo IPVA devido tanto posterior quanto anterior à alienação. Miguel e Ramon não são solidariamente responsáveis pelo IPVA, uma vez que pactuaram em sentido diverso. Veja, vamos só colocar aqui, ó. Miguel vendeu o carro para Ramon. Na hora dessa data dessa venda, a pergunta que não quer calar é: se tiver débito de IPVA, pode Ramon responder pelos débitos anteriores? Se tiver débitos posteriores, pode Miguel, ao princípio, responder por débitos posteriores? E o gabarito aqui está sumulado, né? Nós temos súmula hoje do STJ 585 que está caindo em prova de concurso, né? Então essa é uma situação interessante, ó. A responsabilidade solidária do Miguel, ou seja, do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre veículo automotor no que se refere a período posterior à sua alienação. E aí nós temos uma única exceção à súmula. Se houver a previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária do ex-proprietário do veículo automotor pelo pagamento do IPVA em razão de omissão na comunicação da venda ao órgão de trânsito local, excepcionando-se então o entendimento à súmula 585 do STJ. Então, olha só que interessante. Miguel, então, acaba sendo a pessoa que vende. Ramon responde pelos débitos anteriores. Se o Miguel não comunicou ao Detran aqui do Amapá, segundo a jurisprudência, né, só se a lei estadual assim o prever, e a gente não viu isso no regulamento aqui do Estado, mas se prevesse, é que o Miguel poderia arcar com outras responsabilidades, mas teria que ter previsão na lei estadual. Então, ó, gabarito da questão, importante questão, hein? 2021, FCC. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA incidente sobre veículo posteriormente à data da entrega do veículo a Ramon, exceto, aí vem a exceção, a súmula,
se houver previsão em lei estadual. Tá bom, pessoal? Então, pegamos um pouquinho de tudo aqui para você poder levar para a sua prova. Fechamos também o IPVA no nosso estudo aqui da legislação tributária mapaense. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!